Sítio Alto Vermelho, brigadão, tá? Sítio Alto Vermelho, conheço alguns aqui, porque pelo menos eu sei de uma aqui que eu tenho, porque minha mente é ruim também, tá? Então, né? Do JCC, não sei quem mais aí, né? Já fez JCC por aqui? Só tu, mulher? Quem mais fez JCC mesmo? Arriba o braço, vamos lá. Muito bem. Tem uma boa parte aqui que não fez ainda, né? Os que puderem, gente, façam, tá? Os que estão completando 17 anos aí, façam, participem, tá? É muito bom. É bom participar e melhor ainda trabalhar. Vamos fazendo aí uma pequena propaganda mais rápida aí. Muito bem. Então, tenho 43 anos, ok? Sou o filho mais novo da minha família. Primeiro da minha casa a aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas não primeiro a ir para o ministério. Meu irmão mais velho acabou indo para o ministério antes que eu. Ele mora lá em João Pessoa atualmente. Ele é um dos pastores da igreja que ele pastoreia lá, né? A igreja da convenção, ok? Ele lá, como muita gente, então ele é o pastor da rede de homens, como ele divide lá, né? Mas, pela misericórdia divina, em 2015, vim para o seminário, me formei em 2018, e pela graça de Deus, estou lá em Alto Vermelho até então. Não sou casado, ok? Permaneço solteiro até o momento, e isso não é propaganda, ok? É bom que deixe fique bem claro que, infelizmente, quando às vezes a pessoa fala isso, ela está fazendo propaganda, né? Mas não é não, tá? Estou deixando bem claro. Pastor, quer casar? Bom, eu não me entendo como um celibatário, tá? Eu não acredito que Deus me deu esse dom. Mas, ao mesmo tempo que Deus não me deu esse dom, não me permitiu também, pelo menos até o momento, né, de ter uma pessoa ao meu lado. E isso pode trazer certas circunstâncias tristes, depressão, né, e várias outras situações aí um tanto quanto constrangedoras. Como pastor até, né? Algumas pessoas ficam tanto quanto envergonhadas para falar, como por exemplo de Sérgio, né? Pastor, isso aqui, né? É aquela questão, gente. Não importa o que o pastor vai abordar, ele tem que ser bíblico no que ele vai abordar. Tá? Então, não importa a área que alguém quer conversar com você, e graças a Deus, a minha igreja lá, ela tem os irmãos lá, devagarzinho tem se abrido, né? Tem sido bastante receptivos, mesmo sendo pastor solteiro e mesmo sendo o primeiro ministério, né? E Deus tem abençoado lá esse momento, graças a Deus, porque eu estou lá há 6 anos. Né? Então, tem as suas lutas, tem as suas dificuldades. Então, sim, né? Nosso tema aí é livra-me da ansiedade, depressão e de uma falta de perspectiva familiar ou de família, né? Falta de não, hoje em dia, né? O irmão Josão estava brincando ali fora, né? O que você sente ou o que você é. Não é isso? Então, ele estava brincando, eu me sinto um jovem, então eu sou um jovem, né? Não é à toa que os bebês reborns aí estão fazendo tanto sucesso, está tendo essa bagunça toda, porque a ideia de o que você sente é o que você é, já está sendo colocada aí, difundida há um bom tempo, né? Mas, nós sabemos que, na parte prática, a situação não segue bem esta área, não. Por favor, abram suas Bíblias para 1 Samuel, capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Seja bem-vindo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. Cálice consagrado aqui, para abençoar. Vocês oram daí, eu oro daqui, né? E quem sabe aí aparece uma pluma para pôr aqui em cima. Amém? Os que puderem, fiquem de pé, por favor. A leitura não vai ficar mais espiritual por causa disso, mas geralmente a atenção é redobrada. Né? Então, 1 Samuel capítulo 30, eu gostaria de fazer uma leitura participativa, por favor. Nós vamos ler todo o capítulo. Bom? Como são vários versículos, eu peço que você não divague, não permita que sua mente vá para outros lugares. Eu sei que alguns estão usando o celular, então pode ser que apareça uma mensagenzinha, né? Satanás lá tentando, dá uma olhadinha. Deixa para depois, tá bom? E não, gente, não tem um problema de usar celular não, também uso celular também, tá? Mas é só questão da atenção, tá bom? Vamos permitir que o nosso Senhor, o Espírito Santo, fale no nosso coração, tá bom?
Então, 1 Samuel capítulo 30, amém? Amém. Ok. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram no seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a esposa sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a essa tropa, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo as alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens, e com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Encontraram um egípcio no campo e os trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, recobriu. Então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comiam pão nem bebiam água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de Amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Querititas, o território de Judá e o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até uma dos malequitas? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer, em nome de Deus, que não me matará, nem me entregará ao meu homem. E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Também tomou Davi todas as ovelhas e levavam-nos diante do outro gado e disse: este é o despojo de Davi. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão do Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e os seus homens. Davi chegou perto deles e cumprimentou-os. Então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos, que cada um leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com quem nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o pano contra nós vinha. Quem vos daria de ouvido isso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte do que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim
Chegando Davi a Ziclag, enviou despojo aos cidadãos, aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel e aos de Ramote do sul e aos de Jafé. De Aroé, de Zifimote, de Esquimoa, Aos de Racal, aos que estavam nas cidades de Jeramelitas e nas cidades dos Queneus. Aos de Orma, aos de Moração, aos de Atassi, E aos de Hebron e a todos os lugares que andara Davi, ele e os seus homens. Oremos ao Senhor. Pai, que a tua graça e misericórdia inunde nossos corações pela tua misericórdia e graça. Muito obrigado, Senhor. Com certeza, muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor já nos deu, pelo pão de cada dia que o Senhor já permitiu que tivéssemos. Creio que todos aqui já cearam hoje da manhã. Eu quero agradecer, Senhor, por todos aqui presentes. Quero louvar o teu nome pela vida de cada um aqui. O Senhor conhece, Pai, as aflições, as dúvidas, as tristezas, as angústias, talvez, bem como também os sonhos, as alegrias, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um, as conquistas que o Senhor tem dado a cada um também aqui, Pai. Em nome de teu Filho Jesus, que a tua palavra venha nos corações. Pai, é um grande mal que nós enfrentamos: ansiedade, depressão. E infelizmente, devido a toda a desconstrução familiar que nós vemos hoje em dia, até mesmo a ideia de família tem sido destruída. Que a tua palavra nos ajude a termos a ideia de que o Senhor deseja que tenhamos, de glorificar, de exaltar, de magnificar o teu nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é o único digno de ser louvado e engrandecido. Mas que nós possamos, Pai, receber essas ricas bênçãos que o Senhor já nos tem dado, a consolação do teu Espírito, a alegria de poder engrandecer ao teu nome, o dom da comunhão entre os irmãos, no teu Espírito também, Pai, de vermos as ricas e maravilhosas promessas que o Senhor já derramou sobre cada um de nós e há de completar até o último dia. Em nome de Jesus, que cada um aqui possamos sair hoje mais entendidos da tua palavra. Amém. Amém? Amém. Pode sentar. Irmãos, uma das lutas maiores que nós enfrentamos hoje é exatamente a ideia do pecado. Okay? Davi chegou nessa situação aqui por conta do pecado. Tá? Davi já é um homem aqui ungido e preparado para ser o que de Israel? Oi? Rei de Israel. Mas havia um outro rei sobre Israel que não desejava que Davi chegasse a tirar o seu lugar e assumisse o seu reinado. Este era Saul. Uma coisa interessante é que as pessoas que atacaram Ziclag aqui eram os Amalequitas. Se você ler o capítulo 15 de 1 Samuel, Deus dá uma ordem bem forte, bem específica, para que Saul vá e destrua todos os Amalequitas. Saul vai, batalha contra eles, mas não os destrói. Preocupando-se mais com o que as outras pessoas estavam falando, ele acabou poupando o rei, acabou trazendo bênçãos materiais, dinheiro, gado, para sacrificar ao Senhor. Olha que bênção, olha que maravilha, para sacrificar ao Senhor. Vá comigo para o capítulo 15, por favor. Tem 2 versos que eu gostaria de enfatizar neste momento. Capítulo 15 de 1 Samuel, a partir do versículo 22, ok? Alguém lê para mim bem forte aí, a partir do verso 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Irmãos, nós vemos aqui o que Deus deseja de nós. Ok? Isso aqui, para os dias de hoje, seria cristianismo prático. E como é que nós podemos lidar com
ansiedade, com depressão, com até mesmo a ideia de, pastor, eu não quero me casar, ou pastor, estou namorando, mas não sei se é o que eu quero, estou noivo, mas estou para desistir, casei e quero separar. A vontade de Deus, ela é sempre santa, justa, boa, perfeita e agradável também. Infelizmente, por conta de nosso coração, muitas vezes mais preocupados com nossos próprios desejos, bem como também com o que os outros estão falando, vendo, ou até mesmo a gente se preocupa até com o que estão imaginando, nós acabamos sofrendo muito com isso. Saul, desde este momento, na verdade um pouquinho mais para trás, mas vamos enfatizar esse momento aqui, porque foi o momento que ele perdeu seu reinado de vez, até o capítulo 31, que é o momento da sua morte, ele nunca se derramou perante Deus verdadeiramente e disse: me desculpe, perdão, Senhor. A preocupação de Saul, se você continuar lendo aí, era não somente que Samuel perdoasse ele, mas fizesse isso na presença das demais pessoas, para que as demais pessoas vissem Samuel honrando a Saul. Desta forma ele continuaria com o seu reinado, ok? Um problema de aparência, mas o seu coração já estava longe de Deus. O seu coração já estava longe de Deus. Novamente, até o capítulo 31, onde ele mesmo tira a sua vida, ele não pede perdão a Deus. Mas pastor, com certeza ele procurou até os sacerdotes, que ele mesmo mandou matar, por causa de uma mentira de Davi, tá ok? Por causa da mentira de Davi, ele manda matar os sacerdotes do Senhor, ele até procura para tentar pedir perdão, mas ele não consegue mais ter acesso a Deus. Não tendo acesso a Deus, ele tem que procurar uma feiticeira, lá no capítulo 29. E a maldade e a destruição e os erros de Davi só vão cada vez mais indo. Saul indo para a derrocada, para a destruição dele. Davi, no entanto, errou, ok? Quando ele foge de Saul, ele acaba chegando lá no sacerdote Abiatar, Aimeleque no caso, e diz que Saul mandou ele numa missão urgente. Aimeleque dá pão para ele comer, dá a espada de Golias que estava lá, e ele foge de Saul. Saul fica sabendo que Aimeleque ajudou Davi e manda matar Aimeleque e todo mundo que estava lá, com exceção desse camarada aí que nós lemos no verso 7, e o Abiatar, que escapou ali da morte. Mas Davi, por causa de uma mentira, causou uma grande destruição entre os servos do Senhor. Chegando agora na situação em que ele está, depois de 2 vezes ter a chance de matar Saul e não matou, e ele agiu de modo correto, certo? Mas vivendo no deserto, Davi resolve seguir para a Filistia. Principalmente foi se refugiar em Gate. Tem um personagem bem interessante que era de Gate também, que está muito relacionado a Davi. Você lembra quem é? Esse personagem? Muito importante, na história de Davi principalmente. E ele era de Gate. Oi? Golias. Exatamente a cidade que vinha o campeão deles e que Davi matou primeiramente. Davi vai para essa mesma cidade, mas consegue o favor do rei Aquis. E consegue ficar com este homem lá de tal modo que este homem até colocou Davi como a sua guarda pessoal. A pessoa que poderia guardar ele, que poderia matar facilmente, né? Mas em vez disso estava protegendo aquele rei. Ia ter uma guerra, no capítulo 29 aí você vê isso aí. Os reis lá não permitem que Davi guerreie com eles, ele retorna bem a tempo de ver toda essa situação aqui no capítulo 30. E aqui eu quero enfatizar, obviamente, agora o versículo 6, principalmente, tá? Por favor. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha, gente, pecado sempre tem consequência. E em uma hora ou outra o pecado vai bater a nossa porta.
Não importa qual seja esse pecado. Certo? Ele pode se manifestar de várias formas. Até mesmo na área psicológica, como espécie de depressão. Okay? Uma situação de desânimo enorme. Tá? Mas necessariamente, por favor, não me entendam mal. Esse tipo de situação não quer dizer que seja culpa do pecado. Pode ser questão hormonal, pode ser situação psíquica mesmo da criação, situação bem complicada. Onde eu vivo, existem pessoas que praticamente, imagina que as casas, uma casa toma remédio controlado, não toma, uma toma, não toma, uma toma, não toma. Infelizmente, o escape dessas pessoas é tomar remédio controlado. Não deve, depende muito da situação. Obviamente eu não sou médico, não sou dessa área, eu sei que é necessário sim. Tem situações que é necessário tomar. Mas infelizmente, nós vemos as pessoas correrem logo para esses remédios do que tentar se apegar a Deus, tentar se reanimar em Deus. E aqui é o caso de Davi. Por culpa dele, os homens sabiam que eles não deveriam estar lá. Os homens sabiam que eles não deveriam ter ido lutar contra Israel, porque eles eram israelitas, e Davi os levou para lutar. Deus moveu toda a situação para que Davi não fizesse essa besteira, levantar sua espada contra os israelitas. Se ele ia chegar realmente a matar alguém ou não, aí Deus não sabe como é que ia ser isso aí, no multiverso aí, né? Fato é que ele não fez. Voltou para casa a tempo de ver essa situação e poder, desta forma, resgatar a sua família, bem como a família de cada um aqui. Deus providenciou tudo para que ele chegasse a tempo. Mas um momento de grande tristeza se abateu sobre ele. E ele sabia que ele, nesse caso aqui, estava errado. Ele sabia que uma parte disso aqui era tudo culpa dele. Não é uma parte, tudo isso aqui era culpa dele. Ele não deveria ter feito isto. Estar na Filístia, entre os inimigos do povo idólatra. Mesmo assim, ele estava. Infelizmente, nós fazemos concessões para o pecado, muitas vezes em nossas vidas. Você já fez isso alguma vez? Em algum momento você parou assim e pensou, rapaz, só um pouquinho, só desta vez. Eu lembro de um querido irmão, mestre também lá do seminário, né? Ele estava numa cidade, num estado bem distante daqui, fazendo mestrado em teologia. E ele disse que em determinado dia, ele saiu lá onde ele estava repousando, né? E foi conhecer lá a cidade onde ele estava, né? E ele pensou, rapaz, eu posso até pecar. E ninguém vai me repreender, porque ninguém me conhece aqui. Em Juazeiro é complicado, rapaz. Não tem como você ir sem estar se batendo com alguém de igreja, né? Então fica até difícil você poder pecar. Né? Brincadeira aí à parte, né? Esse desejo veio sobre o coração dele. E ele ficou surpreso. Poxa, como é que é possível? Eu estou aqui para melhorar o meu conhecimento de Deus. A minha área acadêmica até, para abençoar a igreja, para abençoar o seminário, para abençoar vidas através da minha vida. E eu estou aqui pensando em pecar. Porque ninguém vai me ver. Ninguém sabe quem eu sou. Então eu posso pecar. Graças a Deus que ele se livrou daquilo dali, Deus o livrou daquilo dali, né? Conforme 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Alguém lembra aí? Está lá? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação que não seja ou que não fosse humana. Não é isso? Que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E juntamente com a tentação, Ele vai dar a vocês o... Lembra lá a palavra que tem lá? O escape. Para que você possa resistir. Então sim, todos nós passamos por tentação. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Uma delas é a área psíquica. Okay? Que muitas vezes nós preferimos ficar guardando para si mesmo do que mostrar para os outros e dizer, olha, eu sofro. Eu tenho essa luta aqui. E você? E você? Mas, né, principalmente, não sei como é que está a mulher, porque eu sou homem, então eu tenho que pensar como homem aqui, tá? Não podemos, né, deixar aí transparecer que eu tenho esse tipo de sensação, de pecado, de desejos, né, de fraqueza. Eu não posso demonstrar esse tipo de coisas presentes em minha
vida, porque isso vai me diminuir perante as outras pessoas. E, infelizmente, para muitos pastores, principalmente, não pecam. Nós somos quase uns papas aí, né? Os papas também não são assim, mas vamos lá, né? Não pecam, né? Nós não passamos por depressão, nós não passamos por tentações, por tristezas, por desânimos, né? Não vem sobre nós, né, momentos de grande angústia, né? Vem. Graças a Deus que, né, que mantém, pelo menos eu tento manter, não me mantém isolado. Porque eu sei, eu me conheço quem é Salvador. Há 43 anos eu convivo com ele. Então eu sei quem eu sou, né? Eu sei até onde eu posso chegar, e mesmo assim eu brigo comigo muitas vezes, tentando não me obedecer quando eu sei que eu preciso de ajuda. Eu lembro de quando meu segundo irmão mais velho faleceu em 2020, infelizmente, toda uma situação bem triste, questão de drogas, né? Ele, acho que ele tinha 43 anos, a minha idade atual, com 44, um dos dois aí, tá? Quando ele faleceu, deixando uma filhinha de 15 anos aí, e ele era aquele meu amigão da infância, né? Lembrando, eu sou o caçula, né? Então a gente brincava aí, né? Lembra, gente? Homem, tá? Então a gente brincava de espada, sabe? Na minha época aí tinha jato, não sei quem vocês sabem o que é isso, né? Tinha jato, um bocado de coisa aí, então a gente brincava muito, olha, muito divertido, tá? Era um amigão, uma pessoa que você acabava de rir assistindo filme. E filme besta, às vezes, não tinha nada, mas a gente acabava de rir. Um era um para cada outro, começava a rir. E ele faleceu, destruindo a própria vida dele com drogas. Mas sem aceitar e sem deixar claro que ele era um drogado. E mesmo quando estava visível que ele era, ele dizia, não, imagina se eu colocar um lixo desse no meu corpo. Ele só reconheceu realmente que ele estava usando quando ele estava no hospital com uma veia no cérebro dele já rompida, que o levou à morte. Então, toda uma situação também de falta de atendimento lá, não deveria ter sido, mas bom, o fato é que ele causou o próprio mal, deixando uma filha muito carente, muito, sabe, triste, a minha mãe, né, extremamente triste com a situação toda. Mas o fato é que estamos aqui agora, há 5 anos da morte dele. E eu lembro que naqueles momentos de grande dor, de grande tristeza que eu passei ali, né, após o enterro dele, né, eu tive que procurar amigos, tive que procurar ajuda, eu tive que procurar pessoas que eu sabia que, infelizmente, não dava para ser pessoas da minha igreja. E não é que eles eram ruins, eles não estavam desejosos de me ajudar, é porque eles têm a limitação deles e as obrigações deles também. Mas eu sei, eu conheço e ainda tenho hoje amigos muito chegados, irmãos e irmãs muito chegados, que eu posso conversar, desopilar e receber bons conselhos também. Davi, ele fez isto. Mas a grande diferença aqui é que ele fez, final do verso 6 aí, no Senhor. E é interessante que essa palavra aqui, se reanimar, gente, a ideia dela não é uma questão, é traduzida aqui como reanimar, né, trazendo mais uma questão psicológica, mas ela, na verdade, significa, se for traduzida aqui na pé da letra, embaraçar, ligar, se amarrar, se apegar fortemente. Obviamente que essa é a ideia aqui, porque ele não se atracou com Deus, né? Mas a ideia é exatamente essa daqui. Davi se reanimou, ou seja, Davi se emaranhou em Deus, para que pudesse ter a sua paz restabelecida em sua vida. E a confiança de que ele poderia vencer em Deus, e não sozinho. Não na força do seu braço, mas buscando ajuda. Você tem conseguido orar a Deus com essa confiança, com esse tipo de confiança aqui? Quando você ora, você tem tentado fazer isso aqui? Você tem conseguido orar? Gente, vocês não sabem a deficiência que nós temos nas nossas igrejas de gente que não ora. É tão triste isso. É tão triste. E é porque tem um monte de vídeos aí no TikTok, Instagram, mostrando as grandes benesses que a pessoa que ora recebe. E mesmo assim, a pessoa não quer, porque não tem tempo, ou simplesmente não deseja. Mas quando está lá em Mateus capítulo 6, verso 21, onde estiver o vosso tesouro,
Aí vai estar no seu coração. E infelizmente a oração dessa pessoa não é um tesouro. Não é algo bom. Gente, que pena. Porque a oração traz tantas bênçãos. Eu já vi irmãos na igreja, pastor, por que eu não sou mais espiritual? Perguntaram para mim certa vez, por que eu não sou mais espiritual? Não, aí vai depender. Como assim espiritual? O que é ser espiritual para você? Está naquele pipoco do fervo se requebrando, né, girando ali igual uma carrapeta? Qual é a sua ideia de fervor espiritual? Ele começou a falar que o desejo dele era ser parecido com os neopentecostais. Entendeu? Eu falei, meu irmão, olha, primeiro, os neopentecostais, de modo específico, tem lá os seus erros, mas tem os seus acertos também. Eu prefiro mais os pentecostais, porque eu sei que todo aquele exagero de falar em línguas, de buscar não falar em línguas, de buscar profecias, é um desejo de ter mais dons do Espírito Santo dentro deles e de experimentar mais de Deus na vida deles. E nisto nós erramos. Então eu devo buscar dons e falar em língua? Não, porque não é para o dia de hoje. Ok? Não é para o dia de hoje. Mas, por exemplo, você já sentiu alguma vez aquele forte desejo de entrar em contato com alguém e de repente você até entrou e aquela pessoa disse que estava precisando muito conversar com alguém? Ou de repente, só um versículo bíblico, faz isso. Um versículo bíblico aqui, aí lá na frente, talvez meses ou anos até depois, rapaz, você não sabe como aquele versículo bíblico me ajudou naquele dia. Eu estava tão necessitado, tão necessitada. Você já sentiu isso na sua vida? Já fez também? E se você já sentiu, você já fez? Porque tem pessoas que não fazem por vergonha. Não vai incomodar nada. Quer teu nome, filho? Não vou incomodar a Raquel, vai que ela acha que eu estou querendo incomodar ela, estou querendo passar uma hora dessa. Ih, rapaz, olha. Cara, já parou para pensar que o Espírito Santo querendo usar você para abençoar outra vida? Aí quer ser espiritual. Como? Na igreja. Como? Posso falar, pastor? Por favor. Uma vez eu estava na igreja e eu senti o desejo de abraçar uma irmã que estava ao meu lado. E eu fiquei relutando. Eu vou abraçar. E eu abracei. Eu relutei e abracei. Quando foi depois, ela olhou para mim, ela chorou muito. Disse assim, você não tem noção o quanto que eu estava precisando de um abraço desse. Então, assim, nesse momento também, para mim, foi muito edificante. Deu saber que muitas vezes a gente reluta contra algo que vem de dentro da gente, que muitas vezes é o Espírito Santo falando. Exatamente. E a gente deixa de fazer. E é interessante, gente, que parece, né, estranho, mas quando Paulo, lá em Filipenses 4, diz, olha, eu recebi essa oferta de vocês, mas não é nem que eu estava precisando, me preocupando com o valor. Mas eu sei que ao receber, vocês também são abençoados. E na área espiritual também, irmãos, como o Rafael falou aqui, é mesmo jeito. Quando você vai abençoar uma vida com um simples abraço. Meu irmão querido, como é que você está? Aperta aqui na mão. E às vezes a pessoa fica abaixo, fica aqui. Não preocupa não, tá? Fica de boa. Né? Bom dia, como é que você está? Bom, e o senhor? Tudo bem. Né? Beleza? Esse meu bem aqui, foi um bem com segurança? Já dá para você perceber que a pessoa não está tão bem. Claro, você também vai dizer, ei, o que foi? O que está acontecendo? Vira lá aqui, vai, o que está acontecendo? E aí você pode, liga lá, pode sentar, Deus abençoe. Mas você pode perceber no simples bom dia, boa tarde, boa noite, como o ânimo da pessoa está. E você, no mínimo, orar por ela. Orar por aquela pessoa. No mínimo, orar por aquela pessoa. Gente, isso traz um alento para nós mesmos. Você não sabe quando nós descarregamos coisas ruins, não energia negativa, isso aí é esoterismo, tá? Mas coisas ruins dentro de nós é descarregado quando fazemos isso aí, quando nos preocupamos com a vida de outra pessoa. É por isso que o cristianismo cresceu tanto no início, porque ele estava preocupado não comigo mesmo. Rapaz, eu posso morrer por ser cristão, mas tem uma pessoa ali que está precisando ouvir o evangelho. Ei, tu conhece Jesus Cristo? Vem cá, vamos aqui. Aí ela divulgava Jesus Cristo para aquela pessoa vinda de um contexto completamente destruído, completamente, sabe, absurdo. E existe um Deus assim? E Ele me ama? E morreu por mim? Você entende o tipo de impacto que isso causa
na vida das pessoas. Davi se reanimou no Senhor. Sim, nós devemos buscar a Deus acima de tudo, amados. Mas nós devemos deixar que o Espírito Santo nos use, como Davi fez exatamente quando ele pediu a estola sacerdotal, que era aquele colete que tinha 12 pedras, cada uma delas com um nome lá de uma das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, de Israel, né? E através dela, Deus se revelava ali naquele momento, dando um sim ou um não. Davi buscou a Deus porque não tinha outro meio a não ser buscar a Deus. Só que ele não ficou sozinho. Davi foi para a batalha sozinho. E o resto do povo estava querendo apedrejar ele. Foi junto? Você pode contagiar pessoas através da sua espiritualidade, através da sua fé em Deus. E sim, a sua espiritualidade não é aquela questão toda de você estar aqui sempre rindo. Isso é uma máscara muitas vezes. É tão fácil, gente, usar máscaras. A nossa igreja tem um monte. E pessoas que estão sorrindo, na verdade, estão chorando por dentro. Talvez você aqui hoje esteja aí bem calmo, bem tranquilo aí, mas passou por uma dificuldade, por uma semana difícil, e está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. O que é que Deus quer falar com você hoje? O que é que o Espírito Santo está desejando falar para você hoje? Principalmente, se apegue, se agarre. Essa mesma palavrinha aqui que está aqui como reanimou, é a palavra que aparece lá em 2 Samuel, quando Absalão fica preso, os cabelos dele, numa árvore, lá não lembro qual é o nome da árvore. Você já leu essa parte já? Que Absalão ficou preso pelos cabelos, de tal forma que o povo só chega lá e não é? Matou ele tranquilamente. É essa mesma palavra, então o cabelo fica emaranhado lá preso, que é utilizado aqui como reanimou. É o que nós devemos fazer em Deus. Agora, nós não somos chamados para viver só para nós também. Nós temos outras pessoas que precisam da nossa vida. E é tão fácil viver para nós mesmos. Tão fácil. Estava conversando com um querido amigo, servo do Senhor também, um ministro do Evangelho também, um pastor. E ele falando, só eu não quero ser um pastor que só fica dentro de casa, vai pregar no domingo à noite e volta para casa. Eu não quero ser esse tipo de pastor. E é fácil ser esse tipo de pastor. E realmente é. E tem muitos pastores aí que são assim. Sai, prega e volta para casa. Teu nome, filhão? Levi. Levi, de repente, sofreu um acidente. Está lá, vou orar por você, vou Levi. Em casa. E realmente, de repente, eu oro por ele. Senhor, seja por Levi, sofreu um acidente, foi irresponsável, porque ele filho da mãe. Né? Ele desce a tua mão no lombo dele, né? Castiga-se. Talvez não seja tão brusco assim, né? Realmente pensa pela saúde dele, mas amém. Mas e o contato físico? O cristianismo cresceu através do contato físico. Ok? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Alguém abra para mim aí e leia bem alto, por favor, bem gosto também, tá, gente? Esse versículo aí é maravilhoso. Não? Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus se nós não acreditarmos que Ele existe. Ok? É impossível. Gente, vocês não fazem a mínima ideia de quantos padres tem aí que são ateus. E estão lá onde eles estão porque a questão financeira e a questão social é muito importante. Abre portas. Sabe? O pessoal é um respeito, um carinho enorme. O pastorado vai um pouco bem atrás, mas também não é tão diferente não. E tem vários homens aí, por favor, eu estou dizendo aqui, eu sou pastor, e eu digo isso com medo de mim mesmo, ok? De me tornar uma pessoa desse tipo, algum dia, que está fazendo as coisas por fazer. Por medo de perder aquele recurso financeiro que todo mês eu recebo. E muitas vezes recebo até melhor do que muito irmão da minha igreja. Tem irmão de repente na minha igreja que não recebe tanto quanto eu. E eu sou da igreja de cima, então pode ter certeza, eu não recebo muito não. Ok? Mas eu sei que tem pessoas lá que se sustentam com menos do salário mínimo. E se sustentam. E eu vou pregar domingo à noite, ou numa quarta-feira, ou no sábado, e vou voltar para casa. Nós não fomos chamados para isso.
Nós fomos chamados realmente para acreditar que Deus existe e que Ele não somente existe, que Ele recompensa a todos aqueles que buscam a Ele verdadeiramente. Recompensa. Sim, Deus vai derramar bênçãos, tanto espirituais, na sua salvação principalmente, mas também materiais na sua vida. Vou ser rico, pastor? Aí depende, aí já não sei. Se está gostando de Deus ou não, o que eu sei é que você pode ter uma vida de repente modesta, tá ok? Mas maravilhosamente feliz e realizada também. E pode ser uma pessoa bem financeiramente também e ser muito feliz e realizada também. Ambos podem acontecer. Aí vai do seu esforço, da sua luta aí. Estudo, preparação e por aí vai, ok? Mas Deus deseja abençoar a cada um de nós. Então, amados, olha só. A nossa luta, né, contra aí a ansiedade e a depressão, ela vai ser sempre. Então, ela sempre vai estar conosco, principalmente nesse mundo mal aí. Esse mundo tão cheio de falsidade, de situação triste, de essas loucuras que nós vemos aí, pessoas se achando que é animal, que agora bebê, boneca é bebê, entendeu? E você vai ver esse tipo de situação e toda a perversão moral que tem acontecido, isso realmente são os mais dos tempos. E eu digo uma coisa a você, revelação aqui para você hoje, viu? Vai piorar. Não sei se você já sabe disso, mas vai piorar. Ok? Vai piorar. Revelação não está nem na Bíblia isso, né? Obviamente que está na Bíblia, do jeito. Estou brincando aqui, tá? Estou sendo irônico. Vai piorar. E enquanto piora, quem é sodomildo no meio das pessoas que estão necessitando de luz e de sal? Quem é você diante das pessoas que estão precisando de luz e de sal? Você está passando por ansiedade, por depressão? Se emaranhe, se assegure, né? Como diz o missionário Irineu, se abufere com Deus, se apegue a Deus com gosto, com alegria, com força. Senhor, se não for o Senhor, já era. E chame pessoas que podem ajudar você também, que podem abençoar a sua vida. Não precisa você passar sozinho por isso. Mas um outro tema que nós temos aí é a questão da falta de perspectiva familiar. Não é? A pandemia aí trouxe uma tristeza muito grande, né, dentro da pandemia, de separação. Né? Vários divórcios acontecendo. Entre esses divórcios aí acontecendo, uma maioria de pessoas que não estavam na igreja, mas muitos cristãos, ditos evangélicos, pedindo divórcio, se separando. Por quê? Porque eles simplesmente não estavam mais vivendo com marido e mulher, estavam vivendo com amigos, e às vezes nem amigos, só conhecidos dentro de casa. Acordava cedo, trabalho, de repente a situação do onde ele trabalha, o dia todo lá de fora de casa. Voltava à noite, mortos e cansados. De repente fazia alguma coisa de comida, lavava alguma roupa, tinha algum relacionamento físico, e ia para outro dia e ficava nessa mesmice. E quando jogou todo mundo dentro de casa, que um tinha que olhar para a cara do outro, e daqui a pouco dava 5 minutos, uma piadinha, uma brincadeirinha não durava 5 minutos, porque não tinha mais contato, não tinha mais conversa, o casamento se acabou. O que eu digo a vocês, amados, é algo que eu desejo muito na minha vida também, como falei como solteiro, é um conceito de um senhor. Eu não lembro quem é esse senhor, eu não sei nem se ele era cristão, mas foi do Jô Soares, quando ele já estava na Globo, isso aí, ó, há décadas, mais de 20 anos tem. E ele falando, né, olha gente, case com alguém só pelo aspecto físico da pessoa, não, ou pela questão financeira. Se você vai achar outra pessoa bonita, se a outra pessoa vai te atrair, beleza, isso não é pecado também não. E se essa pessoa for bem financeira também, beleza. Mas olha, se não houver diálogo, se não houver conversa, se não houver uma amizade sendo desenvolvida ali, vai ter um momento que vocês não vão mais se aguentar juntos. O homem, como geralmente, não é uma regra, não acontece com todo mundo, mas geralmente acontece isso, vai acabar abusando do corpo da esposa e vai procurar uma mulher novinha para se achar um homem verdadeiramente novo e mostrar, tá vendo? Minha namorada, minha noiva, minha esposa, bem novinha, acaba com 60 anos de repente. A mulher, desgostosa já da vida, já triste por várias situações, às vezes até de humilhação, às vezes que ela mesmo humilhou e aí por aí vai, simplesmente não aguenta mais ver a cara do marido, quer viver sozinha e vai-se embora. E o lar está desfeito, mas como em Malaquias está
É abominação para o Senhor o divórcio. O casamento, gente, é uma espécie de trindade. Permitam-me deixar isso aqui bem claro, às vezes o pessoal acha que o ato sexual, Deus está fazendo assim, né? Não. Durante o ato sexual do esposo e da esposa, Deus está lá, abençoando naquele momento ali. Mas isso já é depois do casamento. Tem a questão do noivado, conversas, né? Amizade, vai ser seu melhor amigo, vai ser sua melhor amiga, vão ter outras pessoas ali, com certeza, viver um plano também, aí não tem condição. Se a pessoa estiver também querendo que você seja somente dela, somente dele, busca outra pessoa na sua vida, fique sozinho, não se pague. Numa situação muito complicada. Então, busca essa pessoa tratar isso na vida dela, porque não tem como viver só os dois, somente. Vocês vão ter um meio social de vocês, né? C.S. Lewis, né? No livro Quatro Amores, não sei se vocês já leram, se não, é um livro bem interessante. Ele diz o seguinte: imagine A, B e C. Se B morrer, eu não perdi somente B, eu perdi B, a parte de B em C também. E C perdeu a parte de B em A. Então, quando uma pessoa acaba saindo realmente daquele convívio ali, não perdemos só aquela pessoa. Tudo que a pessoa representava no grupo é perdido também, mas porque o grupo é importante. E no meio da amizade, quanto mais gente, melhor. Não, só tem um. Agora, claro, igual a Jesus Cristo, irmãos, que tinham 3 pessoas que. Geralmente eu faço 3 assim, sabe? Foi mal aí. Tinha 3 pessoas que eram mais chegadas a ele. Quem são essas 3 pessoas que eram mais chegadas? Hã? João? Hã? Gente, fala alto com convicção. Se vocês errarem, a gente conserta. Vamos lá. João, Pedro e Tiago. Aê! Convicção, minha gente. Infelizmente, João e Tiago aí resolveram ser superior aos outros, causando toda uma divisão ali no momento, né? Mas o fato é que Jesus tinha esses 3 de 12 e de vários outros que estavam ali com Jesus Cristo. Então vai ter pessoa mais chegada realmente. E no relacionamento, principalmente, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu esposo, sua esposa. E vale a pena? Bom, é a primeira instituição que Deus formou na terra, o casamento. Saia o homem da sua casa, da sua parentela, e vai se unir à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então vale sim a pena o casamento. Pastor, mas eu sou muito individualista. Bom, o que eu posso falar para você é, se você entende que você não vai conseguir realmente somar e multiplicar uma outra pessoa, então fique solteiro mesmo. Tem pensa, gente, ser solteiro então não também não. Tá? Às vezes, né, eu me pego pensando aí, até vou falar para eu casar. Agora eu casar. Porque assim, você tem certas regalias em ser solteiro. Existe. Você sai ao que você quiser, você conversa com o que você quiser, você briga com quem você quiser. Obviamente que seja recíproco, né, gente? Vai, né? Estou falando aqui de você ser exagerado nas brincadeiras, né? Ser intransigente. Mas você tem essas liberdades de você realmente fazer isso. E Paulo mesmo disse que a pessoa dessa forma tem até mais tranquilidade para servir a Deus. Agora, se casar, não. Hã? Amém, mas não é essa parte não. Lembrando de Paulo, se casar, não. 1 Coríntios capítulo 7. Se ficar solteiro, não pega. Mas se casar, não pega, gente. Né? Se ficar solteiro, não pega. Mas se casar, não pega, não. Mesmo porque casamento é bênção de Deus. Casamento é uma instituição que Deus formou. Então vale a pena? Vale. Mas pastor, eu tenho medo. Você e qualquer pessoa desta terra que tem um pingo de juízo vai ficar com receio, com medo do casamento. Isso é o normal. Agora, tu é macho? Tu é homem de verdade? Então, cara, enfrenta suas lutas. Tu é mulher de verdade? Tu é serva do Senhor de verdade? Então, encara suas lutas. Cada um vai enfrentar suas dificuldades. E vai ter dificuldades. Ok? Mas vale a pena, principalmente se vocês disserem, realmente, eu quero amar essa pessoa pelo resto da minha vida. Eu quero amar essa pessoa. E Deus vai abençoar você e vai dar condições a você de fazer isso. Então, vale a pena? Vale, irmãos. Vale sim. Se Deus abrir as portas para você ter uma pessoa do seu lado, aproveite.
Seja a melhor amiga dessa pessoa. Abençoe a vida dela com oração, com leitura bíblica, com brincadeiras, ok? Divirtam-se realmente, sejam os melhores amigos que puderem, e nós, Senhor permitindo, casando, seja o melhor casal que puder ser. Davi se preocupou com isso porque as duas esposas dele estavam perdidas. Pastor, mas logo duas, né? Mas logo duas? Infelizmente, irmãos, tá? Nós vemos aqui o erro de Davi. Não era para nem Davi, nem nenhum outro servo de Deus estava com esse tanto de esposa. Não era, mas infelizmente, por conta da maldade do coração do ser humano, ele acabou correndo para isso aí. E não ficou somente nessas duas, se você já leu a palavra de Deus aí. Não ficou, e infelizmente isso trouxe para ele muita luta e dificuldade também. Então, mas mesmo assim, vale a pena? Vale. Porque em uma dessas mulheres veio o Salvador. Da descendência de uma dessas mulheres veio o Salvador. Então da descendência do meu filho e da minha filha vai vir também o Salvador? Obviamente, no caso, não é mais este. Mas Deus pode abençoar maravilhosamente sua filha, sua vida com o filho, com a filha também. Talvez a criança venha com um problema de saúde. Talvez, na verdade, você seja até infértil. Mas vocês vão passar por toda essa luta, essa dificuldade, entendendo que o casamento vale a pena, que Deus vai abençoar vocês, que Deus vai abrir as portas para que vocês possam ser felizes. O amor é uma decisão. Eu estou falando de amor, estou falando de paixão, ok? Paixão segue a pessoa até. Você ser apaixonado pela pessoa é normal que seja, mas se permitir somente a paixão, vai acabar em algum momento. O amor permanece, ok? E o amor é o quê? Cuidado. É o desejo de a pessoa estar bem, é o desejo de cuidar dela, é o desejo de abraçar, de sentir o cheiro da pessoa, de ficar abobalhado ou abobalhada em ver a pessoa sorrindo, ok? Isso faz parte do amor. A paixão vai na questão toda do desejo, de querer estar com a pessoa o tempo todo também, ok? E na área sexual também, mas isso não vai definir vocês. Amor é uma escolha. Deus escolheu nos amar. Lembra lá de Romanos capítulo 5, verso 8? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. E Deus pode provar o seu amor pela pessoa que você diz amar em um determinado momento. E quando você for provado, você vai demonstrar amor verdadeiro? Vale a pena, gente. Para encerrarmos, que já estão nos chamando. Na sua ansiedade, na sua depressão, se agarre ao Senhor. Se agarre. E assim como Davi conseguiu resgatar a sua família, bem como a família de todos os seus homens, confie em Deus que Deus vai abençoar a sua vida. E se permita ser utilizado por Deus. Ser utilizada por Deus como instrumento de bênção na vida dos outros. Você quer que o Espírito Santo fale no seu coração? Sim ou não? Então deixa ele falar. E escuta a voz dele também. Olha, gente, é bênção. Eu sei quantas vezes eu já errei e não escutar o Espírito Santo. Eu sei. Mas eu também já sei, graças ao nosso bom Deus, quantas vezes eu escutei e depois lá na frente eu ouvi a necessidade que a pessoa estava tendo. E eu sou filho do Senhor, muito obrigado por mais uma vez, por mais miserável que eu sou, pude ajudar mais um servo, uma serva toda. Amém? Amém. Vale a pena casar? Vale. Contanto que você realmente esteja disposto a confiar em Deus e a amar a pessoa que você realmente vai querer. Se não, se você entende que você, por algum motivo aí, você é mais introvertido, é mais egoísta até, então fique solteiro. Você ganha muito mais dessa forma. E não deixa outra pessoa infeliz. Nem os frutos do seu casamento também, não é infelicidade, seus filhos e filhas também infelizes. Ok? Vamos lá. Eu queria fazer pergunta, mas o tempo acabou. Mas tem alguma pergunta, gente? Perdão. Tem alguma pergunta? Eu posso responder o mais rápido possível, já que o pastor Hernando está pregando ainda. Alguma pergunta? Cara, isso é bom demais, todo mundo entendeu. Olha que bênção. Muito bem, oremos. Meu Deus, eu quero agradecer por esse momento tão rápido, Senhor, mas de grande importância em nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito se alinhe com o nosso Espírito
E sempre nos lembre que nós somos teus filhos, tuas filhas. Que no dia mau nós possamos nos lembrar de nos agarrarmos, Pai, de nos prendermos a Ti e nos fortificarmos no Senhor. Pai, que todo esse mal de ansiedade, de depressão, de lutas na área psicológica, de tentações, Pai, de opressão do inimigo, possam ser tudo vencidos no poder da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu maravilhoso sangue por Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Senhor fortaleça cada um aqui, e aqueles, Pai, que desejam ter um relacionamento, virem a se casar. Que o Senhor realmente os use como bênçãos na vida da outra pessoa e não como maldição, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os desejos, os sonhos futuros. Pai, entrego tudo em Tuas mãos e que o Senhor seja glorificado em tudo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Deus abençoe.